estudando os versículos iniciais de Romanos, capítulo 1, ou capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 4. A afirmação principal desses versículos era: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, é a base da fé cristã, é a base da minha fé, saber que fomos justificados pelo sangue de Cristo. E nos versículos subsequentes, numa terça-feira posterior, nós vimos os versos 7 até o verso 13, que vai diferenciar uma mentalidade que é carnal, uma mentalidade que vive no pecado, e uma mentalidade que é espiritual, que vive para agradar a Deus. E na terceira sessão, nós vimos também o privilégio de sermos filhos de Deus. Nós fomos adotados na família de Deus. Hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E podemos chamar nosso Deus de Abba Pai, Paizinho querido, nosso Deus. Ele está conosco todos os dias. E por fim, na última mensagem da semana passada, fizemos a comparação dos sofrimentos atuais com o peso da glória que em nós será revelada. Será que dá para comparar, meus amados, os sofrimentos atuais que estamos enfrentando, passando, com o peso da glória que está reservada para todos nós? Então vamos meditar a palavra do Senhor nesta noite. Ele vai começar aí, é o versículo principal do capítulo 8, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Começa assim. Eu gosto muito desse versículo, porque esse versículo tem me acompanhado durante muitos anos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está dizendo, afirmando o apóstolo Paulo. Eu vou repetir para os irmãos. Ele está dizendo assim para nós: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lá no versículo 26 do capítulo 8, nós vimos, que o Espírito Santo, ele nos socorre. Ele socorre a mim e socorre a você quando não sabemos como orar. E ele nos ajuda em nossa fraqueza. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de debilidade, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, em nossa deficiência. Mas nessas ocasiões em que as palavras nos fogem, existe algo de que o cristão pode ter certeza. Quando a palavra nos foge, quando as palavras nos fogem, nós temos que ter certeza de uma coisa: Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Eu vou te dar 2 discernimentos a respeito desse versículo. 2. O primeiro discernimento é o seguinte: o apóstolo não diz que as coisas operam por si mesmas para o nosso bem. Não, ele não está dizendo isso. Só Deus faz os fatores da vida concorrerem para o nosso bem. Só Deus que transforma o mal em bem, que transforma todas as coisas para o nosso bem. Portanto, não esperamos que as coisas da vida, do dia a dia, concorram para o nosso bem por si mesmas. É impossível. Quando vemos as coisas acontecendo
de modo a nos beneficiar, é tudo por Deus, é tudo pela graça, é tudo pela misericórdia, é tudo por milagre, enfim, tudo é pela bondade de Deus. Quando alguma coisa acontece na sua vida, Deus está presente em tudo, e tudo vai concorrer para o teu bem, tudo vai concorrer para o nosso bem. Uma segunda coisa que eu acho que é importante, essa verdade de você entender que todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida cooperam para o nosso bem. A segunda coisa é que essa verdade afasta o medo e a ansiedade quando tudo dá errado na vida. Ontem eu estava visitando um irmão, eu e o irmão Val, estivemos visitando ele ontem à tarde, e ele está tomando um calmante. Ele estava me dizendo que aquele calmante não estava dando conta para ele dormir a noite toda. Muito ansioso, muito ansioso. E eu falei assim para ele: você deveria cantar os hinos da harpa à noite, louvar o nome do Senhor, né? Você deveria buscar a presença do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai acalentar a sua alma. Você não vai ficar dependendo de um remédio, de um diazepam para dormir à noite. Então perceba o seguinte, que entendendo essa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem, vai afastar o que? O medo e a ansiedade, quando você perceber que aparentemente está tudo errado na sua vida. Sabemos que nada deu errado na sua vida, é absoluto. Se Deus opera em todas as coisas, afinal, para o cristão não existe acaso. Acaso existe para o homem que não tem Deus, o homem que fica aí coincidentemente. Mas para aquele que tem Deus, não tem coincidentemente. Para aquele que tem Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e agradam a Deus, sejam coisas boas ou coisas ruins. Aleluia, Deus. Interessante que vai dizer assim, a sorte se lança no colo ou no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. E uma tradução diferente diz assim: os homens jogam os dados sagrados para tirar sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Tudo está na mão do Senhor. Então quer dizer, não estamos na mão do acaso, não estamos na mão do destino. Nós não. O universo não é um mecanismo governado pelo acaso. Tem até uma música que diz assim: o acaso vai me proteger. Estava me lembrando dessa música. O acaso me protege. O acaso, o que é o acaso? Eu não sei o que é acaso, não. Uma coincidência, algo que acontece na sua vida em que você não está esperando. O universo, ele é controlado por Deus. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Criador do universo. E se a sua vida está na mão de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e daqueles que agradam ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Não precisamos ter medo da vida e das circunstâncias. Tem muita gente está com medo da guerra. Você viu lá no Irã? O Irã jogou um monte de bomba lá em Israel. E agora? Eu vi alguém dizendo assim: adeus,
Se Israel atacar o Irã, vai começar uma terceira guerra mundial. Adeus, aí vai vir a Rússia, vai vir a China, os Estados Unidos, e tu vai ver a confusão, e vai soltar a bomba atômica, e vai acabar com tudo que existe. Eu falei, Deus não é o Senhor da história, Deus não é o absoluto da história, mas você assim pode dizer, você está falando de uma possível guerra, mas você pode dizer ao teu respeito, você diz assim, mas está difícil, está insuportável, eu acho que não irei aguentar tal aperto, eu acho que eu não irei aguentar tal dificuldade, mas na verdade o que está acontecendo tem um papel importante em sua vida. Deus está te ensinando, foi o que a irmã Justa cantou nessa noite, Ele está te ensinando, Deus está te moldando, Deus está te enriquecendo, Deus está abrindo os teus olhos, Deus está lhe dando discernimento, Deus está lhe tornando mais humilde, assim por diante, Deus está operando na sua vida. Glória! Aleluia! Nada acontece por nada. Romanos capítulo 8, verso 28, nos ensina a olhar as circunstâncias da vida como parte do propósito de Deus para nós. Interessante que os irmãos de José, quando o seu pai faleceu, Jacó, estava todo mundo preocupado. Agora que o nosso pai faleceu, o nosso irmão ele vai se vingar da gente. Ele vai se vingar porque nós vendemos ele. E José vai dizer assim, lá no capítulo 50, vocês não sabem, vocês não entendem que tudo que aconteceu comigo foi da vontade do Senhor. Deus usou vocês para que vocês me vendessem e para que eu viesse aqui para o Egito e me tornasse um governador. Você está entendendo os propósitos de Deus para a tua vida, para a minha vida? Deus está assentado sobre a minha história e a sua história. Terceira coisa, terceiro discernimento a respeito desse versículo. Terceiro discernimento que nos dá confiança de que não podemos arruinar os propósitos de Deus para nós. Você está entendendo aqui? Nós não podemos arruinar os propósitos de Deus para nós. A palavra diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e agradam a Deus. Todas significa todas mesmo, todas. Interessante que isso inclui também até a nossa recaída e o nosso pecado. Ora, o pecado ele é sempre ruim. O pecado ele é amargo. O pecado é uma coisa terrível. E sempre viveremos para lamentar suas dolorosas consequências em nossa vida. Nós sempre nos lembraremos dos nossos pecados. Ele usa os nossos pecados e os nossos fracassos para nos humilhar e nos ensinar a ter uma visão correta de nós mesmos. Porque tem gente que é narizudo, tem gente que é o bambambam, tem gente que acha que é alguma coisa, mas você não é. Quem é aqui é Jesus de Nazaré. Quem tem todo o poder é Jesus de Nazaré. Então Deus permite que você caia, Deus permite que você escorregue, para você entender que o grandão de Nazaré é que manda, que ele é o cabeça dessa igreja.
Então, não importa, você tem que levantar e voltar para o seu lugar. Não pare. Se você foi caluniado, continue. Não é para você parar. Se você perdeu o cargo na igreja, também não pare, não desanima. Só consigo andar de joelho, então ande de joelho, mas não pare, não desanima. Se eu consigo andar rastejando, então rasteje, não pare, em nome de Jesus, continue caminhando. Somente vou, se for rolando, então vai rolando, insista, mas vai, continue caminhando na presença do Senhor. Para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não é para você parar. Não é para você desanimar. Não é para você estacionar. Mas é para você continuar olhando para Jesus, aquele que é o autor e consumador da sua fé. Não é para você parar. Não é para você desanimar. Mas é para você continuar olhando para Jesus, que é o Alfa, que é o Ômega, que é o princípio, que é o fim. Mas é para você continuar olhando para Jesus, que é a estrela da manhã, a raiz da vida, aquele que pode. Não é para você parar, não é para você desanimar. É para você continuar a tua caminhada. A pior coisa que eu vejo como pastor, a pior coisa que eu vejo como pastor, sou muito sincero em dizer para os irmãos, é a gente que parou. É a gente que passa por mim na rua e passa com a cabeça baixa, mas eu continuo saudando uma paz do Senhor. Paz do Senhor, está tudo bem? Jesus te ama. A pior coisa é você ver que a pessoa não consegue mais olhar para os teus olhos, porque parou, desanimou, desistiu, deu espaço para o diabo na sua vida. Então nós não podemos parar. O diabo não pode ter espaço na minha vida e nem na sua vida. Aleluia! Um quarto discernimento aqui para os irmãos: todas as coisas cooperam. Não coopera para todo mundo. Não coopera para todo mundo, mas coopera para aqueles que amam. Cooperam para aqueles que agradam a Deus. Ou seja, somente cooperam para aqueles que estão na presença do Senhor. As pessoas que assumiram um compromisso de viver para Deus. Aqueles que têm os meus mandamentos e a Ele obedecem, esse é o que me ama. Aqueles que me amam. Todas as coisas cooperam para aqueles que me amam. E quem é que ama? É aquele que guarda, é aquele que obedece os mandamentos do Senhor. Se você ama a Deus, porque Ele assume um compromisso, você assume um compromisso e suporta a dificuldade. Para as pessoas que não assumiram um compromisso com Cristo, as circunstâncias podem ter dois panoramas. Por exemplo, pode ter uma circunstância boa, a pessoa se engana, a pessoa está dizendo, eu que fiz, eu que forjei, a pessoa se torna egoísta. É igual Nabucodonosor em dizer, está vendo? Tudo isso foi construído por mim. Ou numa circunstância ruim, a pessoa se torna cheia de ressentimento, rancor e amargura. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pergunto para vocês, o que Deus está operando? Eu estou dizendo aqui para vocês, já vai fazer alguns minutos, quase 20 minutos, um versículo só, que
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e agradam a Deus. Faz uma pergunta: o que podemos esperar confiantemente ver Deus fazer em todas as coisas? O que Deus está fazendo em todas as coisas? E os versículos 29 e 30 nos dão essa resposta. Paulo afirma que tudo que acontece conosco está cooperando para a nossa satisfação, santidade e salvação. Tudo colabora a fim de que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam. Para o quê? Para que você se torne, para que você se pareça cada dia mais com a imagem de Jesus Cristo. Primeiro, Deus está nos conformando. Isso significa que Ele tem um desenho mestre, ou tem uma forma definida de seu Filho. Agora, todas as circunstâncias da vida é projetada para formatar, para polir, para amolecer, para suavizar, para esculpir, para moldar, segundo esse desenho mestre na minha vida. Cada dia mais eu vou me parecendo com Cristo. Então está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e agradam a Deus. Cada dia, cada circunstância, cada momento, nós estamos sendo o quê? Esculpidos. Nós estamos nos parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. Estamos sendo refeitos de dentro para fora, desde a profundeza. Estamos sendo moldados pelo Espírito Santo. Mas todos nós, diz o apóstolo Paulo, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Maravilha, meu Deus! Somos transformados de glória em glória, como espelho, como que nós estivéssemos olhando no espelho. Mas você não está olhando para você. Quando você olha para o espelho, você olha para você. Mas nesse espelho que você está olhando, você não está olhando necessariamente para você, mas você está olhando para Jesus. Cada momento, cada circunstância, você vai se conformando, você vai se amoldando, você vai se esculpindo, você vai se moldando de acordo com a aparência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Maravilha, Deus! Como que você está se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo? Eu lhe pergunto nessa noite. Segundo, além de nós nos moldarmos, nós nos conformarmos com Ele, também seremos o seu irmão. Ele nos chama de irmão. O versículo 29. Não fomos apenas adotados legalmente na família de Deus, também estamos recebendo sua semelhança familiar. Olha aí, meu irmão, que coisa bonita. Uma criança que é adotada, ela dificilmente vai, assim, aparentemente, se parecer com o pai e com a mãe. É ou não é? Não tem como, porque ela veio de uma outra família. Mas nessa família espiritual aqui, quanto mais você vai caminhando, quanto mais você vai ter intimidade com Cristo, mais você vai o quê? Se parecendo com Cristo. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza da parte de Deus. Recebemos o quê? O DNA. Somos participantes da natureza divina. Esse dia eu estava com aquela camisa, uma camisa que eu tenho, uma camisa preta, e tem a palavra Yahvé. E aí alguém falou assim para mim: você sabe aonde que acharam essa palavra Yahvé? Em todo
em todo o DNA humano, o DNA, o nosso DNA humano, tem a palavra Yahvé, ou seja, tem um carimbinho lá, em mim tem um carimbinho em você, e Yahvé significa que nós fomos criados por Deus. Aleluia. Isso foi comprovado pelos cientistas. Você foi criado por Deus. Assim também, todos nós temos o DNA divino. Todos nós nascemos de novo. Somos participantes da natureza divina. Por isso, por meio das circunstâncias da vida, Deus está desenhando isso. Deus está nos moldando em irmãos e irmãs de Cristo que se assemelham a Ele e ao nosso Pai. Aleluia, meu Deus. E tem uma coisa assim maravilhosa. Maravilhosa. Paulo ele vai chegar numa cadeia maravilhosa, dando a nossa identidade. Ele diz assim no versículo 29 e 30: aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse igualmente justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Olha só, nós temos uma cadeia aqui gloriosa. Primeiro ele está dizendo que antecipadamente conheceu. Olha, eu sou fascinado. Eu já vi alguém até me chamando de calvinista. Você pode chamar o que quiser, né? Pode me chamar de calvinista, pode me chamar de arminiano, pode me chamar o que você quiser, mas eu estou baseado aqui nas Escrituras. Porque ele está dizendo assim, ó, antecipadamente conheceu. Significa que Deus, Ele está acima do tempo que conhecemos. Ele nos conheceu quando nós estávamos ainda na barriga da nossa mãe. Ele nos conheceu até mesmo antes de sermos formados. Então o tempo de Deus não é um tempo absoluto como é o nosso tempo, de passado, presente e futuro. O tempo de Deus é um tempo kairos. O tempo de Deus é um tempo eterno. E firmou o seu amor sobre nós. Ele nos amou de antemão. Antes do início do mundo, Deus havia te amado. Antes do início do mundo, Deus havia já olhado para você. É por isso que ele está dizendo, antecipadamente Ele lhe conheceu. Aleluia. Você está entendendo que você foi conhecido por Deus? Que Deus te conheceu, que Deus te separou, que Deus te consagrou. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu, é porque Deus te conheceu. Conheceu aqui fala de um relacionamento, fala de alguém que lhe conhece pelo seu nome. Então ele está dizendo, antecipadamente ele já havia lhe conhecido. Ele também te predestinou. O que é predestinar? Eu estava vendo algumas traduções e algumas versões, tanto do John Stott como do Tim Keller, e eles falam que predestinar é que Ele estabeleceu um destino para nós. Significa que ele já traçou um plano antecipado, ou determinou um horizonte. Você está entendendo aqui o que está dizendo? Que você é uma pessoa predestinada, que você pertence a Jesus, que você tem que andar na presença dEle, que você é consagrado por Ele, que você é propriedade dEle, que o sangue dEle está sobre a sua vida e que você tem um horizonte e que você está determinado para a glória de Deus. Aleluia.
escolheu antecipadamente. Ele falou para o profeta Jeremias, eu lhe conheci quando você ainda estava no ventre da sua mãe. E está dizendo também que Ele também me consagrou, Ele te predestinou, lhe chamou, lhe escolheu, te iluminou, abriu os teus olhos, abriu os nossos corações, nos persuadiu da justiça, do juízo e do pecado. Foi Deus que abriu o meu coração. Oh, Pai da glória. Quando eu tomei uma decisão por Cristo, não foi eu, mas Deus abriu o meu coração, Deus abriu os meus olhos, e eu vi naquela noite a glória de Cristo. Deus me chamou. Paulo fala assim aos irmãos de Tessalônica: sabemos que foste escolhido por Ele. Maravilha. Como ele pode saber disso? Como ele pode saber que você foi escolhido por Ele? Porque o nosso Evangelho não chegou somente a nós com palavras, mas também chegou com poder e com absoluta convicção. Aleluia. O Evangelho não é somente palavras, o Evangelho não é somente pregação, o Evangelho também, ele é poder de Deus, ele é poder. Além de poder, ele também opera milagres, maravilhas no meio do seu povo. Aleluia! O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, primeiro, diz assim: antecipadamente te conheceu. Segundo, Ele te predestinou. Terceiro, Ele te chamou. Também está dizendo aí, Ele te justificou. Justificou você agora não tem nenhum pecado. Toda a penalidade foi tirada pelo sangue de Cristo. Além de ter te justificado, também está nos dizendo que Ele o quê? Glorificou. Te glorificou. Ser glorificado significa que todo pecado será erradicado de você, tirado. Ser glorificado significa que teremos um corpo glorificado, que teremos um corpo aperfeiçoado em corpo e alma. Você está entendendo aqui o que Paulo está dizendo? Isso é certeza de fé. Está dizendo que você vai ter um corpo glorificado. É uma crença, é uma certeza absoluta. Aleluia, Deus. Os espíritos acreditam que a alma fica zanzando por aí. Os espíritos, é isso? A alma fica zanzando. Os católicos acreditam que a alma vai para o purgatório, é isso? Vai lá para o purgatório pagar alguns pecados veniais. E se você cometer um pecado mortal, você vai para o quinto dos infernos. Assim? Mas veja só, eles não têm, interessante que eles não têm a certeza da fé deles, uma certeza absoluta. Uma certeza absoluta. Se você perguntar assim, em que se baseia a sua fé? Em que se baseia a sua fé? Eu não sei. Porque é muito formado em cima de tradições. Mas está nos dizendo aqui, a palavra de Deus nos diz que a nossa fé se baseia no sangue de Jesus. Aleluia. No sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Aquele que está em Cristo já não anda mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Aquele que está em Cristo Jesus já sabe. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Aquele que está em Cristo Jesus já sabe que vai ter um corpo glorificado. Aquele que está em Cristo Jesus já sabe que vai ter não mais esse corpo mortal, mas um corpo imortal. Aquele que está
em Cristo Jesus. Eu acredito que a base da minha fé está aqui, ó, na palavra de Deus, está na Escritura Sagrada e não naquilo que o homem diz. Aleluia. Mas na palavra de Deus. Diante dessas coisas, diante de tudo que eu falei aqui nessa noite, meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem em todas as circunstâncias para o cristão. E também falou de nós termos sido escolhidos, de nós termos sido predestinados, justificados, chamados e glorificados. Aí Paulo pergunta aqui para você, Paulo, ó, se o irmão sair, presta atenção no que eu vou aqui, se o irmão sair, vai perder a história aqui. É igual você sair no meio do filme. Não pode sair, não quer saber, tem que aguentar aí. Tem que ficar hipnotizado comigo aqui. É igual um filme, né? Esse cara lá no final do filme, sabe o que você faz? Eu vou no banheiro. Aí não tem graça, está perdendo. Quem sai aqui, eu pergunto, quem sai aqui no final do filme é para ir no banheiro? Quem sai? Só que faz um pause lá e sai, né? Mas aqui não dá para dar pausa não, meu irmão. Então, pelo amor de Deus, do lugar, sai não. Sai não, aguenta aí. Aguenta aí. Vamos aprender a estudar a Bíblia. Agora, na palavra, nós vamos ficar até o pastor acabar o estudo. Diante dessas coisas, Paulo fala: o que podemos dizer diante dessas coisas? Paulo ele faz 5 perguntas para nós. Se Deus é por nós, ele usa a palavra se. Não é todo mundo que tem Deus por si. Quem tem Deus é aquele que foi justificado. Quem tem Deus é aquele que foi chamado. É aquele que tem convicção da sua fé. Vamos lá, se Deus é por nós, mas será que você está do lado de Deus? Eu lhe pergunto nessa noite. Aleluia. Usa um clichê, usa um chavão. Se Deus é por nós, mas Deus está do seu lado, você está do lado de Deus. Oh, Deus da glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é maior do que Deus? Nossos inimigos, nossas dificuldades, nossas enfermidades, o pecado, a carne, o diabo, mesmo que todos os poderes da terra e do inferno se ajudem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado. Deus é maior. Deus é maior. Aleluia. Se Deus é por nós, não tem enfermidade, não tem inferno, não tem demônio, não tem principalidade, não tem potestade. Se Deus é por nós, se Deus está na sua vida, quem será contra você? Ele é maior, ele é onisciente, ele é onipresente. Segunda pergunta que Paulo faz aqui para nós: aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus que nos amou, olha só o mistério, nos amou antes da existência do mundo e que planejou nossa glória, está disposto a abrir mão do seu bem mais precioso, disposto de abrir mão do seu filho, do filho unigênito. Por que nos preocupamos tanto? Será que você está tão preocupado sendo que Deus abriu mão do seu próprio filho, do seu filho unigênito, por ti, para morrer pela sua vida? Você está entendendo quanto que você é precioso? Você está entendendo o quanto que você é peculiar? O quanto que você é valioso para Deus? Está entendendo? Ele abriu mão do seu filho. Ele permitiu que o seu filho viesse para morrer na cruz pelos nossos pecados. Aleluia.
cruz, quem poderá lhe acusar? É Deus que nos justifica. O diabo pode acusar. Aliás, o nome diabo significa difamador. Olha aí, a palavra diabo, difamador, caluniador. Mas nenhuma acusação há, uma vez que Deus, nosso juiz, já nos declarou justos, sem pecado, sem iniquidade, sem penalidade. O diabo não tem vez para te difamar. O diabo não tem vez para te caluniar. Ah, o irmão lá, conheço aquele irmão, conheço, sei da sua fragilidade, sei disso, sei daquilo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem mais acusação contra os escolhidos. Se falou o diabo, cala a boca, diabo. O sangue me purifica de todo pecado. Vai te retirar da minha vida, porque aqui ao meu redor, aqui, ó, está o leão da tribo de Judá. Ao meu redor está o grandão, Jesus de Nazaré. Vai te retirar. Não aceita a acusação do diabo na sua vida. Não aceita. Oh, Pai da glória. O teu irmão fala assim, o teu vizinho me pegou macumba para mim. Vai dormir, irmão, vai ler a Bíblia. Está com medo de macumba? Viu uma galinha preta lá? Um irmão que não ora. Está com medo de galinha preta? Mete o pé na galinha preta, varão. Viu a cabeça de bode? Mete o pé na cabeça do bode. Você parece que é pagão ainda. Você parece que é um viking ainda. Eu vou ter que orar lá, 7 campanhas lá na igreja tal. Na igreja tal. Você que na terça-feira estudar a palavra de Deus, campanha. Vai caçar um pouquinho na descida, varão. Vai aprender a palavra do Senhor. Naquele misticismo, todo a missionária. Eu vou ligar para a missionária para ver que tem uma profecia. Vai ler a Bíblia de manhã. Agora cedo. Vai ler a Bíblia. Vai meditar. Aleluia. Nunca cresce. Nunca cresce. Aí um dia uma irmã falou assim para mim, pastor, você tem uma palavra de Deus para você? Você tem uma palavra de Deus para mim? Eu olhei para ela, não tem não, meu irmão. Eu não tinha, eu falei, você se sincero, não tinha nada para falar para ela. Vou dar uma cesta básica que você quer? Pastor, estou precisando de comida na minha casa, está vendo? Que maravilha! Chorou, as lágrimas rolaram. Na minha casa não tem nada. Pois é, pega essa cesta básica, vai para casa e almoça. Né? Quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Quem vai me condenar? Cristo Jesus morreu. Cristo Jesus ressuscitou. Ele morreu, ele ressuscitou. E sabe o que ele faz também? Intercede por você. Se Cristo levou uma vida perfeita, levou uma morte perfeita, está diante do nosso Pai, nosso favor, porque nos sentimos culpados ou não perdoados. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem pode nos separar? Esse rapaz está saindo muito, eles diáconos, ajuda ele, não para. Não, ajuda ele, deixa ele lá fora, lá é melhor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? A perseguição? A fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Tudo coisa que estava acontecendo com eles, meus irmãos. Eles estavam passando por tribulação, eles estavam passando por angústia, perseguição, por fome, por nudez, perigo,
como ovelhas destinadas ao matador, por amor de ti. Somos entregues, somos considerados ovelhas destinadas ao matador. Ele termina dizendo assim, uma afirmação pessoal: estou convencido. Eu estou convencido, presta atenção. Eu tenho absoluta certeza. Isso é crente, meu irmão, isso é crente mesmo. Diz o apóstolo, que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os demônios, que nem o presente, que nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nada. A morte, a vida, anjos, demônios, presente, futuro, poderes, altura, qualquer criação, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Eu vejo muita gente assim, que se deixou levar por algumas coisas da vida, que parou no meio da caminhada, que desistiu. Mas Paulo está dizendo aqui para nós que nada poderá nos separar do amor de Cristo, nada. Então vamos continuar labutando, vamos continuar vivendo, correndo a vida cristã, que Deus nos dará graça, Deus nos dará força em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor.